Yesu, te ya Yesu, ta tole pai nyonso, te ya Yesu. Que Deus abençoe a todos. Ete nzambe apambola banso. Hoje é sábado. Lelo ezali mokona poso. Estamos a continuar com o nosso sujeito, com o nosso tema. Tozali kokoba se na motu ya liteya na biso. Nosso tema, Motu ya o liteya na biso. sinal das epidemias no último tempo. Elembo ya ba maladi na ntango na suka. Estamos aí ponto por ponto. Tozali kotambola nango eteni na eteni. E hoje vamos falar sobre o último ponto, Nde lelo tokolobela na ntina na eteni na suka. parte A, Eteni na A. e amanhã vamos findar sobre o nosso tema. Pe lobi tokoleka na kosilisa na ntina motu ya liteya na biso. Então, nós no quinto ponto, A e B, Na etape ya mitano A na B. está se tratar da peste, do fim da tribulação. Ezali kolobela na ntina na bampasi Da peste. na bokono Lubaka bokono. bokono oyo na babolozi minene. Quer dizer, a peste do fim da tribulação. Quer dizer, quando a tribulação vai ficar no fim, então estamos a falar de uma peste que está lá. Ntango babolozi minene ebelemi na suka nde bokono moko ezali kuna nde yango tokolobela. Quando a época do fim, quando a tribulação, depois do arrependimento, vai chegar no fim. Ntango babolozi oyo minene nsima ya konetolama yango ebelemi na suka, Tem lá uma peste, isso que queremos falar hoje. ezali na bokono moko kuna yango nde tolingi kolobela lelo. Então vamos falar de hoje e amanhã vamos findar. Tokolobela yango lelo pe nzoka lobi nde tokokanga bisaka. Não esquece uma coisa, que aqui estamos a falar sobre as doenças no fim, antes do fim do mundo. Kobosana te awa tozali kolobela na ntina na babokono oyo ekoya yambo suka ekwa kobelema. As doenças que virão. Babokono oyo ekoya to ekoyingela. Também não esquece que não estamos a falar de todas. Não. Estamos a escolher aquelas maiores. Kobosana pete tozali kolobela babokono nyonso te kati na yango, me tozali kopona oyo penda ya kafukafu. Se falar de tudo, tem muitas doenças. Soki tomeki kolobela ntina na nyonso wana totikala koyeba ete ezali na mingi na yango penza. Mas aqui estamos se referir das pandemias. Joka awa tozali kolobela penza babokono oyo ya mabe penza edusolaka na mokili mobimba. Epidemias e pandemias. Epidemie pe pandemie. Aquelas que nós citamos são pandemias. Oyo biso totangi yango nde ebengami pandemie. Peste da China. Peste de Chine. Peste espanhola. Gripe espagnole. Gripe asiática. Gripe asiática. São pandemias, quer dizer, grandes doenças mundiais. Ezali pandemie pona kotalisa ete babokono penza oya mabe edusoli na mokili mobimba. Coronavírus. Coronavirus. Gripe de Hong Kong. Gripe de Hong Kong. São grandes pandemias. Ezali penda pandemie ya minene. Mas fora daquelas pandemias, tem também outras epidemias. Joka libanda na pandemie oyo ezali pe na epidemie mosusu. Também fazem parte das doenças do último tempo. Yango pe ezali epidemie oyo ezwi ngambo na ntango na suka. Não esqueça também que epidemias e pandemias, a diferença é que epidemias
é uma doença que atingiu uma localidade, como nós aqui em Angola houve Marburg no Luís, como no Congo tem Ebola no Oeste, isso que chama epidemia, é uma zona. Congo sanate kati na pandemie pe épidémie ezali na bokeseni songolo ndaki sanate na épidémie ezali bokono oyo ebetaka toloba contre moko songolo lokola biso na Angola na RDC ezali na Angola tolobaki na tina na Marburg na RDC ezali Ebola. Pode ser um país também inteiro. É sempre epidemia. Caca, epidemia, ebengami. Mas quando sai, começa a evangelizar os países no mundo, aí já estou toda a pandemia. Kasi tango bokono edu soli pona kotambola mokili mobimba wana eza so epidemia te como pandemia. Agora nós só escolhemos as pandemias, aqueles são aqueles que citamos. E também pandemia só do nosso tempo. Nzoka obiso totangaki ezali que zinya ba pandemie pe ba pandemie yango ezali ya tango na biso. Então, não esquece isso. Como sana yango te. Também não esquece também que não estamos a falar de tudo que se passou no mundo. Não, estamos a falar das doenças só no último tempo. Como sana pete ete biso toali kolobela te na nyonso oyo penza eleki na mokili te tozali kopona mpona kolobela na tina babokono oyo ya tango ya biso. Só estamos a falar do nosso tempo, quer dizer, do último tempo só. Tozali kolobela se bobele na ntango ya biso oyo ezali ntango ya suka. Já houve também pandemias outras épocas. Pona ba bileko mosusu pe ba pandemie solo elekaki nango. No anos 60, 70 houve pandemia, no ano 1350 houve, quer dizer, já houve também. Na 1350, na 670, nyonso wana do ba pandemie ezalaki penda na mokili oyo. Mas não é isso que estamos a falar. Kasi yango wana te biso tolobela. Já houve peste negra, já houve, mas não é isso que estamos a falar aqui. Ba peste negra ezala nango kasi yango te biso toli kolobela awa. Aqui estamos a falar só as pandemias e epidemias no último tempo. Nzoka biso na mutualité ya oyo ya biso toli kolobela ntina ba pandemie pe ba epidemie oyo ya ntango ya biso ya suka. Há uma diferença. Eza na bokeseni. No último tempo, as epidemias serão muitas, várias, seguidas. Solo na tina ba epidemie. Na ntango ya suka ekozala kili oyeye longwe mususu elandi oye longwe mususu bongo na bongo ya minene penza kafukafu. Mas aquelas pandemias daqueles tempos, você vier aqui nos 670, passa séculos, depois vai vir mais. Mas essa que é no nosso tempo aqui, tipo chuva. Nzoka ba pandemia esala na tango akala soki eyendaki salelo komone kolekisa susu bataye bele simaye kolanda kasi oya tango ya biso ezali pena kolanda na lokola mbula penza. Por quê? Pona nini? Porque é o último tempo. Poete yango ezali ntango na suka. O diabo está a pressionar. Zabolo azali penza koningisa. Jesus viu isso. Yesu amoni yango. Pecado também está sempre a subir. Masumu pe ezali kobutua se kobutua. Deus também deixou. Nzambe pe atiki na ye. Muita doença também. Babokolo pe bele. E Deus nos avisou que isso será um sinal para vocês. Nzambe nzoka a yebisaki biso tokeba yango soki emoni na ntango na biso nde etalisi ete elembo ya suka. Agora, hoje vamos iniciar sempre no mesmo tema, vamos falar o quinto ponto, que é a peste no fim da tribulação. Lelo kaka na kati ya motualité ya yango mais lelo tokolobela etape ya mitano na ntina na babokono oyo ekoya na suka penza na babolosi minene. Aqui estamos a falar do período, primeiramente falamos do período antes do arrebatamento, é sempre o último tempo, mas antes do arrebatamento. Awa solo to silai kolobela na ntina na yambo konetolama esalama pe na ntina na sima penza ya konetolama.
Antes. Yambo ya kunetolama. Esse período que nós estamos. Ezali tango biso tozali. Doenças. Bokono, na bokono. Falamos também de um segundo período. Tolobelaki pe lisusu na ntango songolo. O arrebatamento já ocorreu, a esposa foi. Konetolama eleki. Mwasi alibala akei. Essa época chama-se da tribulação. Nde e keke onde babengaka babolozi minene. Essa época de sofrimento. Ebengami batango ya bampasi penza. Uma época de 7 anos. Ezali tango ya bambula sambo. Dividido. Dividida em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. E kabwana pena na bambula misato na ndambo mbala mibale ya liboso pe ya mibale. Então, na primeira época, depois do arrebatamento, nos primeiros 3 anos e meio, onde que dois profetas vão pregar no Israel. Ande na etape ya liboso sima na mwasi alibala konetolama nde kuna basakoli mibale bakoya na Israel kote ya sango malamu tozali koyoka lelo. E eles vão começar a falar e vão lançar pragas na terra. Pe bango na kolobo bakwanda loba na monoko na bango nde bakobana kobimisa pe na bilakeli mabe na ntina na mabele. E depois virá sempre na tribulação, mas virá a época agora pior, a grande tribulação. Nde ekolanda na ntango songolo kaka na babolozi minene kasina oyo penza ekozala ya kafu. Ali os 2 profetas já morreram, 140.000 já fora, outros filhos de Deus já fora. Agora, dessa vez, não será 2 profetas, mas os anjos a lançar praga na terra. Ya solo basakoli mibale si bakufa banetolama. Nde 244.000 pe bango nyonso si bakufa. Na bambo só que não consegue bater Israel. Kaka nde bazala makoki te ya kobundisa Israele. Quando vem Israel, eles batem. Vem Israel, eles batem. Vem. Tango bamekaka koya po ete babundisa Israele, bayuda babetaka bango. Tango nyonso bayaka po ete babundisa Israele, bayuda babetaka bango. Esses árabes, esses muçulmanos, esses do Egito, de Líbia, da Arábia Saudita, de Irã, Iraque, todos, quando vêm, sempre a derrota, Israel ganha. Baraboyo, ba musulman, ba égyptien, ba libyen, ba libanais, ba Iran, Irak. Tango nyonso bayaka pona kobundisa Israele, alongaka bango tango nyonso. O diabo vai les reunir naquele dia. Dezabola kosangisa bango na mikolo wana. Praga acabou. Ba bilakeli mabe eleki. Então vão agora atacar o povo de Deus. Lekuna banguna oyo bakokende kokanela libota na Nzambe. O diabo conhece o povo de Deus. Não, você não brinca, irmão. Zabolo ayebi banani yango libota na Nzambe. Ndeko kosama sekite. Zabolo ayebi. O diabo te conhece, irmão. Ndeko na ngai zabolo ayebi yo malamu. Não brinca. Kosaka na kutu te. O diabo conhece Israel, quem é Israel, sabe que é o pai deles que lançou aquelas pragas, são esses filhos deles que estão aqui, eles vão lhes bater já. Zabolo ayebi nanyango Israeli, ayebi yango ke tata na bango mtu akobuaka penza bilakeli mabe wana nde akoluka alandela bango. Abuaka aqui déjà. Abuaka ki? O diabo sabe que essas pragas que foi sofrer o mundo, olha, os filhos deles estão aqui, mas nos ataca. Zabolo ayebi ete ba bilakeli mabe wana ezali na mokili, ezali tata na bango nde abuaka ki nde akoluba ete bobeta bango. Assim os demônios vão se reunir kuna pe bademo na bakosangana liboke para ir atacar essa gente. Pona kokende kokana penda libota oyo ya bayuda. São eles Zabango
onde havia aqueles 2 profetas que fez sofrer a terra, sans eles, c'est pour sans eles, mas sans eles vão se reunir para te bater. Eza pena libota oyo epai oyo basakomi bale bayaki baniokolaki mabele oyo na bampasi. Eza bango bokende bobeta bango. Vamos ler Apocalipse 16. Tokotanga Apocalipse 16. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Versículo 14 e versículo 16. Verset 14 na 16. Apocalipse 16, 14. Apocalipse 16, 14. Vamos iniciar no 13. To bandeira na 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Namoni milimo na mbindo misato lokola mbemba kobima na monoko na ndalagona mpe na nyama mpe na mosako na lokuta po ete bajali milimo mabe ko salaka bilembo ba oyo bakei epai na bakonzi na mikili yonso koyanganisa bango mpona etumba na mokolo yango monene na nzambe mojuzi na nguya yonso. Todos os reis se juntam, ataca esse país, esse aqui, esse Israel, esses filhos, eles atacam, são eles mesmos, onde está vindo a maldição do mundo, são eles atacam já. E mi continioso amo klimobimba bosangana, bo beta pena libota oyo, po ezali pena libota oyo nde memaki, ba mabe mingi kata mokili, bo beta bango penza. Esse é o diabo já. Oyo ezali zabolo. Mas você não vai ver o diabo assim a te falar assim, não. Kasi nzoka komona zabolo te yeyo atelemi azolo banoboye. Mas eles puxam no espírito, os demônios invisíveis, eles puxam. Kasi bademona o bamona na gate na miso nde bako tindika bakondio ya mokili basala mabe wana. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Oyete milimo mabe kosalaka bilembo ba oyo bakei epai na bakonzi na mikili yonso koyanganisa bango mpona etumba na mokolo yango monene na nzambe mozuzi na nguya yonso. Ali começa a se telefonar. De bakomi kobengana na telefone. Rei do Liban. O roi ya Liban. Porque nós lhe chamamos pelo presidente, mas a Bíblia lhe chama todos reis. Biso de tobengaka bango ba président de la République, mais Biblia bango nyonso atanga bango ba rei, ba roi. Eles reinam sobre pessoas, reinam. Pona ni bango ba konzaka liboso ya bibolo ya bato. Fazem o que eles quiserem. Basalaka nyonso bango pe batindaka libota to mabota. Ele chama todos são reis. Biblia etangaka bango te baza ba roi. Reina. Ba konzaka. Seja bem, seja mal, eles reinam, eles falam, impõem o povo, e o povo não tem o que fazer. São reis. Eza na mabeto pe na bolamu bango de ba konzaka batindika ka penza mabota basala nyonso bango balingi. Po baza ba roi. Então, começa a se telefonar. Oh, rei do Liban. Bakomi kobenga na ba telefone. Oh, mokonzi ya Liban. Epa, estamos a ver tipo que essas coisas não vão vir mais, né? Epa, vamos atacar essa gente. Como está a ver? Ah, sim, eu também estava a pensar isso, pá. Omoni ndenge ni neti makambo ya lisusu te sikoyo. Ndenge zawana kolala pongi te ezosenga to beta bango. Anga pe na moni pende boya lisusu te. Ezosenga pe to bongama. Epa, Iraque, oh, Irã, como aí, epa, vocês estão dormindo, pá, nós aqui estamos a arranjar um assunto aqui, temos que atacar esse povo, são eles que estão dando maldição no mundo, isso aqui, epa, temos que atacar, pá. Oh, colega ya Iraque, ya Irã, ndenge ni bino zola la pongi bo, biso tozo bongama deja, tozo luka ba mbezi pona ko kande la penda libota, bango de bakotsi mabe na mokili. Não, nós também já falamos com
Egito aqui, falamos com Egito, para Egito, você falou com Líbia, ali, todo mundo aqui está em raiva, temos que se unir. Isso, se tu solo aqui, na bato Egito, na bato ya Libye, tu solo na bango pe bazo bonga mapote to sangana. Arábia Saudita, como ali, como tem o pensamento, nós aqui estamos em conversa com a Rússia, eles têm que ser nosso chefe aí para nos guiar, eles têm muita arma, grande chefe para nos ajudar, nos guiar. Temos que acabar com essa gente aí. Arábia Saudita, biso pene toza awa, tozo bonga déjà na Russie. Pour Russie lokola bazana ba mandoki ya minene pe ya makasi. Bango de ozala na bokongo na bango pela tobeta bango. Todo mundo ali papa. O demônio, afinal o demônio tá de trabalhar. Bango nyonso penza baza susu bakimia te ba telemi nzoka ezali ba demona ne ba koteli bango po te bandingisa mokili. Mas não vai vir o demônio assim. Kasi ba komona ba demona ngo boina misu te. Não vai vir Satanás assim. Ba komona Satana boite na misu. Nem visão. Ezala limono te. Satanás eles falaram assim, Satana no bana bango boye, bino boye. Mas no espírito só. Kasi nzoka ekozala kaka na nzela molimo. Irmão, bandeko, quando alguém traz uma conversa na tua casa, essa conversa é para criticar a serva de Deus. Entende que é o diabo que está convosco. Bandeko, tango nyoso bokomona moto songolo ayena bandaku na bino po ete banda kotonga basali na nzambe pe koloma mabe basali na nzambe. Tikala koyeba ite zabolo ye wana penza mutu azali kotambola. O teu problema é você quer ver o diabo assim. Eloko nde bomakabino yo za na posa omona zabolo na miso. Para dizer que é diabo. Pona koloba ite zabolo. Criticar o pastor, criticar batongi, criticar irmão Fumo, criticar João Divino, criticar o povo, criticar, acabaram, basilisi, fora, bakei. Amanhã vem mais. Vocês não têm discernimento. A Bíblia mesmo está vos reunir para criticar a serva de Deus. Est-ce que la Bible appelle ça sabino pour botonga kabana basana nzambe? La Bible diz quando duas pessoas se reúnem, em meu nome eu estarei lá. Na vossa conversa quem está lá é mesmo Jesus. Bíblia elobiete. Tango batomi bale tomi sato basangani na kombo na ngai Yesu nazala kat na bango. Siko o esangisa kabino ezalaka penda Yesu Cristo. O vosso problema, você quer ver o diabo assim, fisicamente, está aqui, está nos falar. Para acreditar que é diabo. Uma conversa, está falando de uma irmã? Se reuniram para falar de uma irmã? Não, levar claro, é essa aqui. Você não que é diabo. Mais bino bandeko oza pena na société boye ba iteza zabolo. Esse é diabo. O eza zabolo. Qual versículo você vai ler? Si on a verset no kotanga. Porque a Bíblia diz, a Bíblia lobi, se ver alguma coisa no teu amigo, vai lá sozinho. Soki omoni eloko songolo ya mabe na ndeko na yo. Luka okene kokuta nana ndeko na yo moko nana. E agora aqui tornou uma conversa. Esse já não é mais Deus? Siko awe komi lisolo pona kolona mabe. O eza sunzambe te. Esse é diabo que está convosco. O eza zabolo eza kat na bino. Quando Jesus diz, onde que está reunido 2 ou 3, eu estarei lá. Você não anda a ver Jesus aí. Tango Yesu alobaki bisika mibale misatu basanga na kombo na ngai Yesu na kozala na kati na bango siko bino tango sanganaka na kombo ya Yesu bomona ka Yesu na kati na bino já vi même si bomona penza Yesu ye na miso mibale ye mais ele está lá kasaza wana ele falou ele está alobaki azana na igreja anda estar conosco l'église azaka na biso anda de ver você kasi yo pene l'église omona ke na miso na yo casa do filho de Deus tornou casa de críticas. Ndako penza ya mwana nzambe ebongwami ekomi zando ya matongi. Uma irmã está te dizer que eu não estou indo na igreja, mas tudo que está passando está firme chegar aqui. Ndeko penza songo na mwasa loba na yo. Ngana okende église te.
mais makambo nyonso oyo eleka na église ezokutanga na ndako ezokomelanga na yebi yango. Oh. Quelle cause? Sikoyo likambo nini? Oh, fulano fait assim. Oh, songolo asalaki boye, songolo asalaki boye, songolo. Hey! Peine à pratique. Mawa pona yo. Il t'a fallu avec arrogance quand même. Tout ce qui t'a passé, eu sei. Ça cause, ça cause, você vai saber. Pe ozolo banalo lendo. Makamyo sur le kan église, ngana yebiango. Yango ne makamyo sengelo yeba. C'est le prophète a dit non commence à ouvrir le mal de alguém. So ki mosa kona biso sa lobaki ete ko pesa suite na lito ite pona koyoka mabende kuna yo. Mais você que todo orgulho é tudo, as imagens na vida. Mais fala sans des démons, possède des démons aquelas imagens. Les expulsa para não vir mais na tua casa com tal notícia. Yo pinana lo lendo nyoso makamu nyoso sama na église ba ser ba yela ka. Kasi ba ser ba za posséder na ba démona. Benga na bango penza ba ka suste po ba yela ko ba sango na nzela ba démona. Apocalypse 16. Apocalipse 16. Vamos repetir mais. Versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Namoni milimo na mbindo, misato lokola mbemba, kobima na monoko na dalago na mpe na nyama mpe na mosakoli na lokuta. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Poete bazali milimo mabe, kosalaka bilembo, ba oyo bakei epai na bakonzi na mikili yonso. Koyanganisa bango pona etumba na mokolo yango monene na nzambe muzwi na nguya yoso. Quer dizer, no fim mesmo da tribulação, na suka penza na babolozi minene, aquela folgazinha que não está vendo mais chuva, que é uma coisa assim de praga, então vamos se reunir. Afinal, o diabo que está lhes conduzir. Na mwatango wana oyo bat bazomona susu tebila kelima be ko beta mukili de kuna bat de bako sanga na poete babundisa Israeli. Kasi miso na bango ngona tenzoka zabolo mtu akoteli bango. Não vão ver o diabo. Mais você vai ouvir telefone. Alô, o que é que tá achando? Afinal, são espíritos do diabo. Para eles ajuntar. Aí atacar Israel. Cuidado, se a tua conversa, irmã, a vossa conversa que fizesse ontem é de atacar o Filho de Deus. Cuidado. Bokeba. Olha, Tala. Arrependimento, quando você se junta, fala mal de uma pessoa, o arrependimento dele, você tem que ir nela para lhe falar que nos perdoa, mamãe Sofia, ontem falamos de ti, eu confundo, cita todos os nomes, se não citar, você está pecando ainda. Bandeko. Você é pecador, ou que não leve mais teu frère. Bandeko, natango nyonso bino bosangana kapona kolobela mabeya ndeko songolo. Boyebi ntubela na yango ezalaka ndenge nini? Ezali kosenga penda bino banso bokende pai na ndeko Sophie obolobelaki mabe. Petango okei, soko okei yo moko bana kotanga banani yo tongaki ndeko Sophie lisanga. Se ele não quiser ir, você vai lá sozinha, diga que Mamã Dorcas, ontem, Sofia, Susana, cita os nomes, estivemos juntos, estava a falar mal de ti, falamos isso. Se fizer isso, Deus vai te perdoar. Se não fizer isso, na Colobacomote, ainda esteja a pecar. Enlève mes yeux, frère, sœur, bongisa ngambangumbangu. Ndeko nangai, tango kei pona kotubela, epa ya Mamã Dorcas. Oh, na Colobate kombo, pecadora. Oh, Mamã Dorcas, lobi tozaki na ndeko Sophie na Mama Susana, tato loleko mabebu, tala soko lobi yango te. Yeba ete nzambe akolimbisa yo te. Le seul moyen po ete nzambe alimbisa yo, loba pena nyonso ndenge bozalaki. Fala! Estivemos com Mamã Suza, Mamã Sofia, Mamã Manuela, na casa do Guilherme, falamos assim contra ti. Cita o nome deles, cita para você ser perdoado a Deus. Tanga penda bakombo loba Mama Susana, lobi tozalaki para ndeko Guillaume, totanga ki penda mabena yo tanga penda bakombo.
Mas vocês, Asibino, ou não, não querem falar os nomes. Então, espera só quando virar o tempo. Vai assustar. Yo boy kotanga bakombo okosutu katango tango ekobelema. Existem dois tipos de pecado. Ezalaka na lolenge mibale ya kosumuka. Ou pecar ou participar no pecado. To osumuki penza, to pe ozwaki ngambo na lisumu. A peste do fim de tribulação. Abokono ya babolozi. Então o diabo vai lhes juntar, os demônios irão nos reis e fará lhes juntar. Aonde? Wapi? No Israel. Na Israel. Apocalipse 16, 16. Apocalipse 16, 16. Escuta. Yoka. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, onde que todos vão se dizer que epa, tô com na missão nosso, tu ande botina barme, todos é no Armagedon. Armagedon se encontra no Israel. Ba yanga nisi bango na esika ebiangami na monokona liebele ete alamakendo nekuna ezali isika. Et pas il va pas téléphone allô oh là vamos nous encontrer nous Armagedon on devons querer nous agruper depois vamos seguir contra Jerusalém. Como você anda a fazer? Alô, lobi tokuta para mamá Celina, tokuta na visão nosso para criticar. Nenge peyo ndeko salaka. Oh mamá Celina, amanhã vamos encontrar na casa da irmã Susana para fazer o quê? Para criticar. Chega lá com falsos sonhos, na bandoto na bina lokuta, com falsas profecias. Olha, sonho, profecia, tudo que é dom. É que trabalha em colaboração com o pastor, não com os irmãos. Bandeko, nyoso babengi makabo ezala bandoto, ezala bisakweli, ezala soki boni. Bamakabona kwa sala malamu esengeli esala lisanga na mokambi kasi lisanga na bandeko te. O teu sonho vai no pastor, le fala. A tua profecia vai no pastor. Não é que alô, tô contando lobby pai, mamãe Isabel, nini na lota gindoto. São demônios vocês. Tala bandeko, ezala ndoto, ezala bisakweli. Luka okutana na mokambi. Ezali te que ozwi ndoto obengi alô amanhã vamos nos encontrar na casa da irmã Isabel te wana eza demona. Oh não, tokutana aqui pona tosambela. Você não tem direito de fazer isso. Tem que ir no pastor. O pastor vai saber esse sonho. Merece examinar primeiro, merece examinar. Ele é que vai saber como que vai examinar isso, com quem é, com qual servo. Não é você que vai reunir pessoas para orar, demônios. Oh, nos encontramos na casa da irmã fulana para nós orar. Te esengeli mokambi ayoka na ndoto nini oyo lotaki nde ako examiner yango poye baso ezali ya nzambe to ya nzambe te ezali to ekuta na prédicateur songolo to ande ko songolo te lisungi malamu ekute pa mokambi na ko sunga yo. Branham diz os ministros são eles que devem testar os dons, os ministros na brochura de nome de Jesus. Po Branham albie tezali ba ministre nde sengeli ba leka na kosunga ba makabo. O teu sonho, a tua visão, na mona que Guilherme Ndoki, essa visão vai falar no pastor. O pastor que vai ver isso, ele que vai chamar outros ministros. O que você acha sobre esse sonho, essa visão? Não é você ir acumular pessoas no Armagedon para combater Israel. Ndoto na yo tope vision na yo esengeli olobango epana mokambi. Ngana l'autre là Guillaume ndoto atandoki te Branham alobi lisungi malamu pona makabo esengeli ba ministre basangana batala bomoni ndenge pona ndeko Guillaume nekuna nzamba kokamba ba ministre po bayeba kotia likambo na alima. Oh non nazaka do a tua igreja a teu dom vem domingo antes da igreja pastor vai vos reunir para ver se é dom de verdade, vai expor pessoas para julgar. Porque eu tenho tido dom, tá bem, você com teu dom venha no domingo de manhã cedo antes da igreja abrir e dali o pastor vai avaliando para saber se o teu dom na verdade é de Deus ou não de Deus. Cuidado com ajuntamentos sujos. Porque bacana koyanga na bino wana oyambindo. Ajuntamentos sujos. Koyanga na bino oyambindo ya salité.
se réuniram no Armagedon. bayanganaki wapi na Armagedon. Os demônios se espalharam no mundo inteiro. Nde bademona basipalangani mokili mobimba. Vamos se juntar no Armagedon bakendeki kosangana wapi na Armagedon to Armagedon para atacar Israel. mpona kokamela Israele. Isso vai se passar quando? Ekoleka ntango nini? No fim da tribulação. Na suka ya babolozi É minene. no fim da tribulação que essa coisa que eu falava vai se passar. Então, Nde na suka ya babolozi minene likambo nazoloba nde kolekela. essa coisa que estamos a ler agora, no verso 16, vai se passar no fim da tribulação. No fim! Likambo oyo nazolobela tozotanga awa na Apocalypse 16 ekolekela kuna na suka ya babolozi minene. Na suka É uma realidade. eza libiki. Realidade que vai acontecer. Libiki to realite oyo ekosalema. É. Não pense que é uma história. A Bíblia não conta a história assim à toa, assim, não. É uma realidade, uma coisa que vai se fazer. Kokanisa ngo te kezali masapo te. Biblia epesa masapo te. Biblia elobaka makambo oyo babengi libiki, c'est-à-dire bato bakobika yango. Primeiramente, Yambo nanu a esposa irá no arrebatamento. mwasi ya libala anetolami Foi. akei Aqui embaixo, awa na mabele naqueles 7 anos, na 7 ans wana haverá uma nova ordem mundial. ekobima na alima na mokili mobimba to nouvel ordre mondial. Essa reunião que falhou no mês de maio por causa do coronavírus, e Papa disse que para ser no outubro, não sabemos se vai ser, porque o coronavírus está sempre aí, não sabemos se haverá essa reunião em outubro, mas o Papa tirou de maio por causa do coronavírus e meteu no outubro. Likita oyo Papa Waloma esengelaki asangisa tous les présidents de la République kuna na Rome ezaki prévu esalama na mai, mais Papa asalaki nini? Alongolaka na mai mpo na coronavirus mpo atiaka na 10e mois. Toyebi na biso mpe te soki ekosimba to ekosimba te. Então, essa é uma preparação de uma ordem mundial, nova ordem mundial. Quando a esposa irá, essa nova ordem mundial será real aqui na Terra. Nzoka likitango ezali ba préparatif ya nouvelle ordre mondial. Sikoyo tango mwasa libala konetola manaye nde kuna epai wapi nouvelle ordre mondial ndenge bakokanga ngo kuna nde bakoleka na kotiango na misala. Os países da ONU, ONU vai reunir todos os países e todas as nações, tipo uma só nação, e o Conselho Ecumênico vai reunir todas as igrejas, tipo uma só igreja e um só chefe espiritual e político, o Papa. Kuna penza oni akosangisa bikolo nyonso ya mokili lokola ekolo se moko. Pe oni nini ONU eza na organisation moko na États-Unis nde kosala ke donc ba église nyonso esangana akokomisa ngo kaka église moko mpona nini nyonso wana mpo bayeba kotia nouvel ordre mondial na misala na bango. Conselho Ecumênico e ONU ao serviço do Papa, e o mundo será mas no mal. Ndenge na mtolo ba oni akosangisa bikolo nyonso. Sikoyo conseil écuménique akosangisa l'église nyonso po ekoma kaka église moko nyonso na kosala nini? Kosala eloko ya mabe na mokili. É para combater a palavra. Bango nyonso bakosangana liboke se moko pona kosala nini? Pona kokana ka liloba Nzambe. Para combater os filhos de Deus. Bakosangana bango nyonso pona kobundisa ka bana Nzambe. Para combater a igreja de Deus. Bakosangana pona kobundisa église ya Nzambe. E naquela época, pena ntango wana que Deus, já que a esposa já foi, mas já que tem outros filhos aqui na terra, vai preparar esses 2 pregadores com Israel. Epai na Nzambe lokola bana na ye baza lisusu te nde akobongisa sikoyo bateni bale kuna na Israele. E quando eles foram, yango bakokende os filhos de Deus também foram pelo martírio. Bana Nzambe bakufi na martyr. Então, outro trecho e meio. De 3 ans et demi etikali. O Papa está continuando vivo, mas as pragas. Papa azali kokoba kobika kasi na kati ya bilakeli mabe. E o Papa vai sempre dirigir o mundo, embora com sofrimentos, mas sempre ele. Pe Papa atako bilakeli mabe zali kobeta mokili kasi ye kaka nde mutu akobongisama po ute pa na zabolo po akamba mokili mobile. Mas no fim, e na suka eles, os
países de Rússia, o grupo de Rússia, posso dizer, vão se revoltar contra o Papa. Pe groupe oyo ya Russie nde bakosangana mpona kotelemela to kobundisa mpena papa. Cada coisa tem seu fim. Etalisi ete likambo na likambo ezalaka na ntango mpe na suka na yango. Aquele grupo aí estava obedecer. Quando tudo vai ficar no fim, já não querem mais. Groupe oyo ya Russie solo bakomanda kotosa na bango papa. Kotosa tie koma na ntango moko bakolemba mpe bakoloba na papa tolingi lisusu te. Apocalypse 17, versículo 16. Apocalipse 17, verset 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, farão devastada e despojada, lhe comerão as carnes e consumirão no fogo. Poete Nzambe atiaki na mitema na bango ete basala mokano na ye pe ete bandimana na kopesa nyama bokonzi na bango kino ekokoka maloba na Nzambe. O que significa chifres? Nini o babengi maseke? Apocalipse 17, 12. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Quer dizer, são os reis, são reis que vão odiar o Papa e vão lhe lançar fogo. Fogo significa BUM! Mas que o ezali bakondi songolo. De bakondi oyo tango bakotombo que la pena Papa ne bakobua que la pena bombe BUM! E esse que está escrito no Apocalipse 18. Yango ekomami na Apocalipse 18. Ele é tombé, Babilônia, ele é tombé. Isso que está escrito em Babilônia. Babilônia, akwei. Yango ekomami na Apocalipse 18. Apocalipse 18. Apocalipse 18. Versículo 21. Verset 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arranjou-a para dentro do mar, dizendo: assim como império será arrojada a Babilônia e a grande cidade, e nunca jamais será achada. Mwanje moko makasi akamati libanga lokola etuteli monene pe abwaki yango na mai monene pe alobi ete bongo babele mboka monene ekobwakama makasi pe ekojwama lisusu soko mokete. Quer dizer, esses países que andam comunistas não gostam de Deus. Boyebi bamboko babengaka bapays communiste balingaka Nzambe te. Não gosta nada. Balingaka ye te. Não gostam. Bacomuniste balingaka Nzambe te. Mas para realizar o projeto de Deus, por um tempo, vão ter paciência, vão ser dirigidos pelo Papa. Kasi bakonjo ya bamboka o communiste atako bango balingaka Nzambe te bakozala na mwa motema molai liboso ya Papa po ete bakokisa kaka oyo eza mokano na Nzambe. Vamos voltar para o 17. Tozongi na Apocalipse 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o execute a uma ideia, a besta, o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus, e a mulher que viste a grande cidade domina sobre os reis da terra. Po ete Nzambe atiaki na mitema na bango ete basala mokano na yempe ete bandimana na kopesa nyama bokonzi na bango kino ekokoka maloba na Nzambe mwasi oyo Lingala está muito claro, bandimi bapesa bokonzi na bango epai nyama. Quer dizer, aceitar, Rússia vai aceitar se submeter, Lituânia e outros países inimigos do Papa vão aceitar, mas por um tempo só, por causa de Deus só, porque Deus, quando realiza uma coisa, tem que se realizar. Tem que fazer uma poesia, tem que se realizar. Ya solo bamboko Russie, Lituanie pe misusu bandimi penza kogumba maliboso ya Papa nzoka kogumba maoneza lipo ete Nzambe asala mosala oyo alakaki po tuli Nzambe alobi likambo esengeli lotomo ekokisama. Olha, tala essa maioridade dos inimigos dos israelitas são árabes, são muçulmanos. Um muçulmano não pode aceitar entrar no conselho ecumênico onde o chefe será Papa. Nunca vai aceitar isso. Ebele ya barabe oyo
babengani banguna Israele balingaka te ete pape moko songolo azala likolo na bango po akamba bango na makambo na Nzambe balingaka yango kutu ata moke te na Russia te fecha as igrejas pessoa não kutu na Russie bakangaka pene beglise basambeli bazala te bakomuniste gostar a supremacia do Papa bakoki jamais kondima autorité à pape wana likolo na bango mais do pão do arrebatamento isso vai acontecer kasi nsima ya konetolama makambo nyonso ekosala nini ekosalema é Deus. Nguya ya Nzambe. Isso que lemos no 17. Yango totangi na 17. Deus vai meter no coração dele que ela calma, aceita ser dirigido e vão aceitar. Mas quando o tempo vai chegar, 7 anos já acabou, agora fogo. Nzambe penza yebta kokota mitema na bango ba koministre oyo bandi makomi kitsa. Kopesa pena bokonzi na bango epai na papa konza bango. Kasi soki bambula sambo wana eleki ndekuna bakopamuka okoyoka moto pena bakobwakela papa. Rússia vai bombardear Babilônia, o Papa. Rishi akobwaka pena bombe kuna na Babilônia epai wapi papa ye pena akokufa. E o nosso profeta nos falou também que a mesma Rússia vai bombardear os Estados Unidos. E mosakuna biso to yambe ayebisaki biso ete kaka même Russie yepe moto akobwaka bombe na États-Unis. Agora vai ficar uma só pessoa, Israel. Nde ekotikala kaka ekolo moko Israele. O incômodo do Papa acabou. Boye mitungisami ya papa esili eleki. Incômodo dos Estados Unidos que Deus sempre ficar primeiro acabou. Mitungisami wana oyo États-Unis wana lingaka kaka na likolo mabota nyonso eleki. Agora é momento de atacar o miúdo dele que anda sempre poupar Israel. Nde ngonga ekoki ya kokine pena ko beta penza mwana na bango o bazaki tango nyonso ko soutenir Israel. Isso que está escrito no Ezequiel 38 de 1 até 16. Yango nde komama na Ezequiel 38 1 na 16. Mas é muito longo, não podemos ler tudo. Mais lecture eza molai to kotanga nyonso te. Mas lá na tua meditação em casa pode ler silenciosamente bem até de 1 até no fim, até 23. Kasi na meditation no ndako yo moko bana utanga umna malembe Ezequiel 38 bana 1 na 26. Nós quando estivemos jovens, tango biso tozaki na bilenge quando vou começar a ler roman, est-ce que chamava-se roman? Tango to bana kotanga livre romantique. Bouquet mo na kombo ba roman. Vou me concentrar em termos de 3 ou 4 dias, vou posso acabar todo o livro. Soki kana bandi kotanga ngona ko se concentrer au moins 3-4 jours na silisi roman wana concentrado a ler même pam na se concentrer pena pona ka kotanga na silisa. Não, melhor concentração é ler a Bíblia. E wana ezali na ngoka pona mwantango nzoka concentration solo esengeli ezala liboso ya Biblia. No teu quarto ler. As coisas que vão se passar no Israel. Makambo koleka na Israel. Olha Ezequiel, vai passar de 1 até 23. Otanga Ezequiel 23, 23. A boa meditação é essa. Meditação pela solo nde yango. Agora vamos ler só alguns versículos porque não podemos ler tudo. Tokotanga kakeli ke zemba verset pour tanga nyoso te pona tanga. Vamos só escolher. Versículo 1 até 3. Vamos escolher lá. Verset 1 tina 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, esse é Ezequiel que está falando. Olha Ezequiel koloba. Filho do homem, volve o rosto contra Gog na terra de Magog. Está se falando da Rússia. Na Rússia. Princípio de Rosh, veio só Rosh. De Meseque, Tubal profetiza contra ele. Liloba na Yahweh ebimelaki ngai ete mwana na moto tia elongi na yo epai na koko na mokili na makoko mokonzi monene na Meseke mpe Tubalu pe sakola epai na ye. Meseke Tubalu tana c'est la région qui se chama Turquie. Tubalu na ebi ete za kuna na contrée wa Turquie. E diz assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, de Mesek e Tubal. Pe loba yete, kolo Yahweh alobi boyete, tala ngai na telemili yo e koko mokonzi monene na Meseke pe na Tubal.
far-te-ei que te volvas, porei anjos no teu queixo, te levantarei a ti, a todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Nakobongola yo pe nakotia ndobo na mbanga na yo pe nakobimisa yo pe basoda na yo yonso balata pe bato na mbalata bango yonso balataki molato mobongi penza ebele monene na nguba mike mpe na nguba minene bango yonso na mipanga na maboko. Esse país de rocha, essa Rússia, quer dizer, são nomes antigos. Eles vão chamar outros países como Turquia e outros, vamos dizer assim, persas, esse na Irã e Etiópia, se congregou dentro de muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Esse foi o povo, foi tirado dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Na nsima na mikolo mingi okobiangama na etumba na mbula ikoya na nsima okokenda na etumba na mokili oyo esili kozwa kimia na nsima na mopanga kuna bato bayanganaki na mabota mingi na likolo na nkeka na Israele oyo izalaki seko mpamba ba bimaki na mabota mosusu pe bango yonso bafandi kuna na kimia. 9. Então subirás, virás como tempestade, fartarás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. 9. Okoleka na liboso, oko ya likolo na mopepe makasi, pe okojala lokola lipata lijipi mokili, yo pe bibele na yo yonso pe mabota mingi na yo elongo. Quer dizer, o Rússia vai ser chefe, chama todos esses inimigos que você conhece aí. Ele é a cabeça. Vamos! Com cavalos, vamos! Mas são cavalos modernos. Char de combat. O que chama char de combat? Isso que chama cavalo na Bíblia. Char de combat. Na geração de Deus ali, char de combat, tanque de guerra. Tanque de guerra. É isso que a Bíblia está falando, uma linguagem de bíblica, cavalos. Mas não é com cavalo mesmo, mas aqueles char de combat. Na elobelia Bíblia ali, bampunda to, voilà, ba cheval. Menzoka, e kozala bampunda te, me kozala ba tanque de guerra. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. Kolo Yahweh alobi boyete nantango yango makanisi makokota na motema na yompe okoyanga mwango mabe. Makanisi mabe, veja, só para destruir o filho de Deus. Po kaka abebisa bana na nzambe akozwa pena makanisi mabe alati yango. Isso você anda fazer, irmão. Yango pe yo ndeko mwa so salaka. Alô, bom eu me conheço ko. Alô, qual dia que virão? Na sala ba notícia ué. Aqui muita notícia para vocês. Novidade, venha. Sabe a notícia daquele dia, aquela conversa? Não, eu que sou mususu. Ouvi mais uma outra conversa, venha. Espera, deixa eu lá. Chamar irmãos só para falar mal de uma pessoa, de um servo, de uma irmã, de um irmão. Um dia Deus vai te apanhar. Ou bem a bandeko abasi bandeko mibali poka bosanga na bwana otonga mabe andeko songola mwasi ya mobali to basala na nzambe mokolo moko nzambe akokanga yo. Uma casa suja. Ndako ekoma mbindo na matongi. Casa de conversa suja. Ndako ya masolo ya mbindo. 11. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, Bana Israel, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não tem ferolhos nem portas. Pe okoroba ete nakobuta epai na mokili oyo mboka na yango izali na bitutu te nakobimela ba ona kimia banani ba ona kimia libota na Israeli ba oyo bafandi nakobanga te bango yonso bafandi kuna na bitutu te mpe na mikesi te
pe na bikukete povo em paz, inocente, não lhes fez nada. Eles aí estão se a juntar. Isso que você anda a fazer. Irmão que não te fez nada. Pastor não te fez nada. Pregador não te fez nada. Pobre irmão não te fez nada. Você já olha a conversa. Olha. Venha, vamos nos encontrar mais na minha casa. Venha. Ei. País sossego, que não fez ninguém mal, mas as pessoas estão planejando mal. Israel mboka kimia, bana nzambe bafandi na kimia, basali mabe na mutute kasi ba osangana pona kustala bango mabe. E o que é que vai acontecer? E eles irão para ir atacar. Bango nyoso bakosangana pona kokende kokanela Israel. Atacar Israel. Kanela Israel. Mas Deus não vai ficar com Deus. 14. Portanto, filho do homem, profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Yango wana mwana na moto sakola pe lobela koko ete nkolo Yahweh alobi boyete na mokolo yango wana ekofanda bato na ngai Israel na kimia okoyeba yango te. Virás, pois, no teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados de todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Okolongwalesika na yo na nsuka na mokili epai na likolo. Yo mpe mabota mingi na yo elongo bango yonso bakotambola na mbalata ebele monene ebolo monene mpe basoda mingi. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim quando estiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Okobimela bato na ngai Israel lokola lipata lijipi mokili. Oyo ekojala na mikolo na nsuka. Pe ngai nakoyeisa yo na likolo na mokili na ngai ete mabota bayeba ngai wana ekomonisa ngai bule na ngai na miso na bango na kati na yo koko. Essa multidão contra um inocente que não fez. Grupo dos irmãos, grupo dos irmãos contra um inocente. Ngulu pa bandeko basi, ngulu pa bandeko mibali, bafandeli nani ndeko songolo asaline bango mabete. O irmão não lhe faz nada. Não lhe faz mal. O servo de Deus não anda lhe fazer mal. É sempre eles. Vamos ajudar, vamos falar mais. Então, naquele dia, Deus não vai ficar contente. Então, vamos ler aqui no 17, 18. A reação de Deus. Assim diz o Senhor Deus. Estamos sempre no Ezequiel 38. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais estão profetizando durante anos, que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Kolo Yahweh alobi boyete ojali ye oyo na lobelaki likambo na ye kalakala na monoko na baumbo na ngai basakoli na Israele ba oyo na ntango yango basakolaki mbula na mbula ete ngai na koyeisa yo na likolo na bango nde na mokolo yango wana ekoya koko na likolo na mokili na Israele nkele na ngai ekopela kolo Yahweh alobi bongo. Vou ler isso em francês. 18. À ce jour-là, le jour où Gog et Magog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel,
la fureur me montera dans les narines. Naquele dia onde Gog e Magog subirá contra o meu povo, a minha ira vai se levantar contra ele. Quer dizer, a ira do Senhor vai subir até no nariz. Por que eles querem se juntar contra mim? Fizeram de que a ira vai subir Deus. Wanapenda mokolo bakomeka kosala likambo mpona kobeta Israele. Kanda ya Nzambe kopela. Nekuna Nzamba komituna me bali kosala libotanga nini kanda ne kopela penza. Ezequiel 14. Ezequiel Zacharie 14. Zacharie 14. Aqui vamos voltar depois. Awande na Ezequiel tozonga sima. Retez sur quelle page, vamos voltar lá. Kanga kaka na chapitre 38 tozonga kuna sima. Vamos ler Zacarias. Tozotanga 14. Zacharie 14. 1 até 3. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Tala mokolo na Yawe ezali koya wana biloko bipunjami longwa na yo ikokabola makati na yo po ete nakoyanganisa mabota yonso kotelemela Yerusaleme na itumba mpe mboka ekobukama mpe ndako ikopunjama mpe basi bakobebisama ndambo na mboka bakobima mpona kokangama nde litika na bato bako jengama longwa na mboka te. Então sairá o Senhor, pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Bongo Yahweh akobima mpe akobundana na mabota yango lokola wana abundaki na mokolo na etumba. Eles entram no Israel. Bango penda bato bakoti na mabela Israele. Como entra nas casas. Babandiko contra na bandako ya Bayuda. No dia de Israel violadas. Basi ya Bayuda ko bebisa bango penza. Pessoal, nos ela fugir. Bato penza kokima. Bom? Zambatalha binini. Deus disse que bom, eu que vou combater como andava a fazer, como fiz outra vez. Vou combater por eles. Lekuna nzamba lobi ngai na kobundela bango ndenge na zalaki pe kobundela bango kala. Mas você não vai ver Jesus assim. Kasi okomona Yesu te bona mapinga zo bundela bango. Isso que faz esses irmãos da divisão. Yango nde bandeko ya division basalaka. Todas as igrejas da divisão contra uma só igreja. Mais église nyonso ya division basangani ngulu papona kobundisa kaka église moko ya Nzambe. Só eles falam mal. Personne não lhes fizeram. Bakolobela kaka église wana pa bauta mabe. Nzoka église wana basali bango mabe. Église kama Kongo. Sempre. Kolobaka mabe na bana batu. Mas mabo nunca lhes fez nada. Nzoka église mabo isala bango mabe ata mon côté. Sempre eles. Kaka mabor, kaka mabor. Bakosangana liboke. Deus disse, bom, é assim. Bom, então, eu que vou entrar nessa batalha. Naquele dia, Jesus virá para combater na conta do Israel. Vai mesmo sair mesmo de lá. A descer. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Verset 4. Namokolo yango makolo na ye ikotelema na ngomba na Elaya oyo ezali liboso na Yerusaleme na epai na ebimelo na moi
Pengomba na elaya ekopaswana na ndambo mibale longwa na ibimelo na moinkino elimweli na moi na lobwaku monene mingi boye ndambo moko na ngomba ekobendama epai na likolo mpe ndambo mosusu epai na ngele. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azar. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Bokoki mampe na nzela na lobwaku na ngomba na ngai. Jambi lobwaku na ngomba ekokoma epai na asele. Hey. Bokoki ma lokola bo kimaki liboso na koteleme kotetema na mokili na mikolo na Uzia mokonzi na Yuda pe Yawe nzambe na ngai akoya mpe yonso na bule na ye elongo. L'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. O meu Senhor eterno virá e todos os santos junto com ele. Esposa, vamos ainda lá. Mwasi na ngai, toke nanu kuna. Israel está sofrendo aí. Vamos bater essa gente. Eles querem brincar com o meu povo. Vê-se, né? Não se brinca com o filho de Deus. Os santos, olha, vem me acompanhar um bocadinho. Vou dar surra nessa gente aqui. Todos os santos, sim, vamos. Mwasi na ngali bala bilo babulami boya na toke do beta penda bato nyos banguna Israel boya. E ele já aí com todo orgulho, hoje Israel. O socorro vem do céu. Joka barabi kuna narisi bango nyos na lolendo tozo beta penda Jerusalem Israel bako yeba. Joka Biblia lobiete lisungi na biso e utaka ipai na nkolo. Mas será dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Na mokolo yango, pole ekojala te, kasimpio, pe kokangama na mai. Ekojala mokolo moko oyo eyebani na Yawe na moi te pe na butute. Kasi na ntango na mpokwa, pole ekojala. Naquele dia você não pode saber, é dia ou noite, você nem pode saber que um tempo ali complicado. Na mokolango okoyebate, est-ce que tu as muito butu? Parce que mokolango uzala pena mokolomoko très compliqué. Agora, como vai ser esse tipo de guerra? Jesus está vindo, nem a arma na mão, nem nada, nem carro de combate. Ali embaixo, olha a Rússia, bem equipado ali, com todas as tropas lá. Está a fazer guerra com uma pessoa que não quer mísseis que lança, parte um avião, você está vendo mãos assim? Sikonzambe na basanto bazali koya kobundisa bato e babwaka ka ba missile na avion so babwaki ka missile pa wana avion pene doki na likolo so ke bweka ka bombe nka wana batu bakufi siko Yesu na basantu bazoya kobundisa bato bazana ba missile na ba bombe. E como será esse tipo de guerra? Tu mango ya boy kozala ndenge nini? Rússia vai matar ali. Kasi Russie akobomaka Yesu na biso na basantu Yesu. Misi já ba missile la panzia ngoka mbala moko pe esili. Será? Est-ce que Yesu na biso akufa? Nada. Te lokuta akufaka te. Voltamos no Ezequiel. Tozongi na Ezequiel. 38, não esquece, 38. Chapitre 38. 22. Escuta agora a resposta de Jesus. Yoka eyano ya Yesu. Contenderei com ele por meio da peste. Nakosambisa ye na malali pe na makila. Ei, vai lançar a peste afinal. Akobwakela bango malali e do sangue. Pe makila.
chuva inundante, mpe nakonokisa na likolo na ye grandes pedras de Saraiva, mpe na likolo na bibele na ye nakobwaka mpenza oyo ezali mabanga na baglase fogo moto e enxofre farei cair sobre ele. mpe sufulu ekokwea likolo na ye. Ele que? Aquele exército. Ye nani eza arme wana Sobre as tuas tropas, likolo ya basoda na ye, sobre os muitos povos que estiverem com ele. liboso ya ebele ya bikolo ekozala zingazinga. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer os olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. 23 boye nakomonisa lokumu na ngai mpe bule na ngai mpe nakomiyebisa na miso na mabota mingi mpe nakoyeba epe bakoyeba ete ngai nazali Yawe. Vou ler isso em francês que é muito claro. nazotanga na francais. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste. Eu exercerei o meu julgamento contra ele pela peste. A peste do fim da tribulação. Peste yango ezali ya kosukisa pena babolozi minene. Esta. Yango peste yango. Deus vai lançar peste. Nzamba kobwakela bango pena bokono. Sangue. Na makila. Chuva violente. Wana pena mabanga mvula penza ya kande kokwela bango. Pierre de grêle. Mabanga ya baglace. Je ferai pleuvoir le feu. Eu farei chover fogo. Le soufre, não mon papa moto, le soufre sur lui. Que sofre sobre ele este povo. Tipo vapor, aquele vapor mesmo quente aí. Vapor oi pena lungue. Tudo tá vindo uma vez. E doença, na maladi. É sangue. Na milungue na makila. E gelo. Na mabanga ya glace. E fogo. Moto. Et sur lui, sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Sobre ele e sobre toda a multidão, com ele estarão juntos. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Eu manifestarei a minha grandeza, a minha santidade. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et ils sauront que je suis l'Éternel. Eu me farei conhecer aos olhos de multidão, e eles darão conta que eu sou o Senhor, o Santo. 21. 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contra o seu próximo. Nakobianga mopanga kotelemela ye na kati na nkeka. Na ngai yonso mopanga na moto ekobongwana epai na ndeko na ye nkolo Yawe alobi bongo. Peste. Maladi. O último peste será assim. Maladi wa suka ekozala nde boye. Lá mesmo na guerra. Kuna pena na kati onde que eles estão. Epai bazali. Bamokonza mabuakeli bango bokono. Com água quente. Nama ya moto. Quer dizer, água mais fogo igual a água quente. Mai esangani na moto epesi mai batokisa. E agora a pessoa com essa água quente que quer dizer, só a carne que está ficando já mole tudo, está cair por si. Siko atabino basoda boza somo na bitumba. Na mai ya moto misulezo longwa yango moko. Depois vai ser as aves que virão lhes comer. Desima bandeke ya likolo ne bakoya ko doda misuni pe ko lia yango. 39 versículo 4. Ezequiel 4. Nos montes de Israel cairás tu, todas as tuas tropas, os povos que estão contigo, a toda espécie de aves de rapina e os animais do campo eu te darei para que te devorem. Okokweya na likolo na nkeka na Israele yo mpe bibele na yo yonso pe mabota manjali na yo elongo pe nakopesa yo epai na ndeke yonso na ndeke na njala mingi pe na banyama na mokili mpona kolia.
Quer dizer, os militares basoda estão recebendo doença de uma vez. bazozwa bokono mbala moko maya moto Estão morrendo aí. bazokufa wana Boa comida para a imagem. wana bilei malamu ninyo mpona bandeke banyama Quer dizer, comida já bem cozinhada para bilei mpenza si ebela na nzela moto bem cozinhada. ebela elambama malamu na moto Boa carne mesmo. musuni mpenza bien roti Para aves já vi comer. mpona bandeke Já lhe bakolia cozinharam. si baroti bamisuni wana basoda Leão, carne. Nunca comeu carne cozinhada. kosi na bongo ine na zamba tikala kolia mpenza musuni viande roti te Naquele dia. na mokolo wana mpenza Aves, bandeke animais. banyama É assim que a história de peste vai acabar no mundo. nde boye lisolo ya maladi oyo ekosila na mokili Porque será o fim. po ekozala suka Quando vão morrer, ekokufa bango acabou. esili E agora nde sikoyo o esposo mobali ya libala yesu kristo vai preparar o lugar da esposa azongi kobongisa esika mpona mwasi na ye e vai ser o início do milênio. mpe ekozala ebandeli ya millennium Viste, né? oyoki ndeko Quer dizer, essa aqui será a última peste oyo ekozala bokono ya suka no mundo. na mokili mobimba A última peste no mundo será nos militares. bokono ya suka na kati ya mokili oyo ekokweya epai na basoda na armagedon Fará só dia só ekosala kaka mokolo se moko aquela doença. bokono yango wana Jesus está a vir aí, yesu azoya wana dá, abwakeli bango yango morre mpe bakufi e acabou também. mpe esili mpe bokono yango Porque se ele tem mokili pesi, mokili pesi não. tudo acabou mesmo terminou mesmo ali A história também da doença no mundo acabou. lisolo mpe ya bokono na mokili esali nini esili Porque no milênio não há doença. mpo na millennium bokono eza te Deus não vai querer doença. nzambe O akopesa coronavírus. ntango na bokono te o coronavirus na nouvelle jérusalem te Ou peça de China. otepesa chine Ou SIDA. o sida Não. Te. No milênio não. na millennium biloko wana oza te Isso será a última doença. oyo nde mpenza ekozala ya suka Que virão oyo ekoya os militares. ekokweyela na basoda Que os reis vão mandar. oyo bakonzi ya bamboka nyonso bakotinda Vou ler rapidamente uma coisa aqui. na lombango nazotanga eloko moko awa Sagesse contre la foi. a sabedoria contra a fé É brochura isso. eza nkombo ya brochire Parágrafo 298. paragraphe 298 Dimanche, le 1er avril 62. pregada domingo dia 1 de janeiro de 1962 1962 298 parágrafo. parágrafo 298 C'est la même chose qu'ils font juste maintenant. é a mesma coisa que eles fazem até agora Les bombes atomiques, as suas bombas atômicas ces choses que ces scientifiques intelligents essas coisas que esses cientistas inteligentes et tout vont détruire toute la race. e tudo que vão destruir toda a raça. Ils ont déjà à ce moment des retombées radioactives qui juste ça vous abîme les yeux. Já chegaram ao tempo de fazer cair radioativo que estraga a sua visão. Les retombées, quer dizer, fizeram uma coisa, né? Uma coisa perigosa e bota fora aí, deixa, você consegue deixar, aquele lixo bota lá no oceano, afinal vai fazer mal nas pessoas. Basali eloko moko boya mabe penza eza très chimique babwaki yango wapi na bamai nde mpo na kobebisaka vision ya bato.
ça vous abîme les yeux, aquilo vos traga visão aos olhos, cela vous donne le cancer et tout. aquilo vos cria cancro e tudo. Ils en ont lâché assez dans l'océan. Eles largaram muito aquilo no oceano, no mar. Ils ne peuvent même plus retrouver cela. Nem podem eles mesmo encontrar mais isso. Lorsque cela va céder, cela détruira le monde entier. Quando aquilo vai cair, destruiria o mundo inteiro. Quer dizer, fizeram a bomba deles, muitas coisas, bomba. Aqueles que eles chamam lixo, bota fora no mar. Não, sem saber sabendo que são coisas perigosas, não sabem onde pôr isso, vai ser no mar. E eles vão dizer mais que um dia vai nos fazer problema, essas coisas que estamos a lançar. Eles podem mais estão a dizer isso. Basali babombe na bamblio na bamwe beleu eza chimique wana. Basi ba déchet wene tikala babwaki yango wapi na bamai. Koyeba ka ite ndenge babwaki yango na bamai e ko bebi sa vision ya humanité. Ba yebi yango malamu. Ils ne peuvent même plus retrouver cela. Lorsque cela va céder, cela détruira le monde entier. Vai destruir o mundo inteiro. Disent-ils. Dizem eles. Eles sabem isso. Les gens vont être consumés dans leur chair. A gente será consumado pela sua carne. Il n'est pas étonnant que la Bible ait dit. Não é admirável que a Bíblia tenha dito. Les oiseaux du ciel dévoreront la chair des chefs militaires. E as aves do céu devorarão a carne dos chefes militares. Ainsi de suite, radioactifs et tout le reste. Poderão atirar aqueles radioativos e o restante. Eli. Parágrafo 41. Eli, parágrafo 41. Eli, brochura. Dimanche de 18 octobre 53. Pregado no domingo, dia 18 de outubro de 1953. 41. Parágrafo 41. Vou ler aqui embaixo. O tempo já foi. E toutes ces choses. E todas essas coisas. E la peste. E a peste. Essa doença, que é epidemia. Epidemia. E tudo. Nous donne simplement un avertissement. Nous dão simplesmente aviso, uma advertência. C'est un signe d'amour pour vous. É sinal de amor para vós. Pour vous préparer à rencontrer Dieu. Para vos preparar a encontrar Deus. Quer dizer, se estamos a ver esses sinais que estão essas coisas todas, a peste, ou pandemia, ou epidemia, Bram está a dizer, é advertência para nós. Uma advertência é sinal de amor. Deus meteu para você se preparar e encontrar Deus. Eh bien, quand vous rentrerez chez vous, quando voltarem nas vossas casas, s'il y a un péché dans les camps, se houver pecado no campo ou no arraial, consumez-le. Consumai-o. Destrói aquele pecado. Depois de ouvir essa palavra, quando vai voltar em casa, pensa bem onde está pecado, você destrói já. Esse é o conselho do Branham. Preparez-vous pour un réveil. Preparai-vos para avivamento. Já que você está vendo muitos sinais doença, Branham diz, é para se preparar. É um ato de amor que Deus fez, nos deu sinais, quando vamos ver, vamos se preparar. Então, você também se prepara. Que Deus abençoe. Amanhã vamos acabar nosso tema. Tudo depende do Senhor também. Então,
amanhã é 11 horas. Lobby rencontre ezali na 11h. Se você está na linha é pela primeira vez, amanhã é domingo, amanhã é 11 horas. Soki ndeko ozalaki na biso pour la première fois, lobby no ezali dimanche, rencontre ezali na 11h. Hoje era 15 horas, amanhã é domingo 11 horas. Lelo pendant la semaine ezalaki 15h. Lobby dimanche ezana 11h. Falei também que quero visitar o irmão Freddy, não vai no hospital, vai na cantina dele. Nalobaki peso boy. So za na posa okende ya kokende kotala ndeko Freddy, kokende na hôpital te posa bimaki talela ye na cantina na ito na boutique na ye. Falamos muito de ajuntamentos maus. Tolobeli mingi na tina bosangisa ya mabe kat na liboke. Hoje, lelo, se você na tua casa anda se juntar para criticar, então destrói o pecado. Abraão diz: destrói aquele pecado já. Ekonanga soki ndako na yo ekoma liboke pona kolobela mabe ya bato. Brana mapesi conseil alobi buka nisa lisumu wana buka ngo penza. C'était hábito de guardar pessoas que fizeram mal. Cessa aquele hábito, vai te destruir um dia. Soki ozala momesa ya kobomba bato oyo basalaka mabe yeba ete un jour okofuta ebongi malamu opanza bango. Jansi, l'habito tonga que vraiment bon, na bonno ko babatongo un dia vai aller par le bâtiment okotika la pe ko kamwa po ozali complice à un péché. Jansi, complice. On te fala o nome dele. Mas só que não vou citar o nome dele. Olha, normal, se você for cúmplice numas conversas de crítica, então você vai ler para o arrebatamento. Vale a pena você citar o nome daqueles ali com quem você anda a criticar os irmãos para estar livre. Se vemos com fulano, falamos teu nome. Vou me bater na eu que nzambe atika yo. Vale mais pessoa te odiar que Deus te largar. Ele que malamu batu ba ina yo kasi nzambe ayamba yo. Na isiga ite nzambe aboya yo. Deus abençoe muito.